Senhor presidente, senhora vereadora, servidores desta casa, senhores vereadores, público que nos assiste. Bauru vive um grave problema momentâneo, como a maioria das cidades do nosso estado. A crise a atingiu e as prefeituras, de um modo geral, ficaram numa situação muito difícil. E é claro que nós precisamos procurar meios de fazer com que a cidade se mantenha, honre os seus compromissos, paguem os seus salários e consiga se manter adimplente em relação a todos os seus compromissos. É importante que a gente possa discutir, sim, e vários assuntos surgem neste momento tão grave da cidade. E os cargos de livre nomeação é um dos assuntos que surgem neste momento. É necessário que a gente esclareça à população o que são cargos de livre nomeação. Primeiro passo de um prefeito eleito é escolher o secretariado. É lógico que secretariado tem que ser cargo de livre nomeação. Não pode ser concursado. Imagine, por exemplo, um prefeito que entenda como eu, que a iniciativa privada é muito mais eficiente do que a iniciativa pública. E que ele, por exemplo, seja a favor das PPPs, como tem um projeto tramitando aqui, de forma que o município gaste menos e a iniciativa privada participe das obras, dos serviços da nossa cidade. Ora, é lógico que ele vai ter que escolher secretários que acompanhem a sua linha de raciocínio. Porque se ele pegar secretários que é a favor de que o município faça tudo, que tudo seja função do município, vai entrar em choque com a sua ideologia administrativa. Então existem alguns cargos no serviço público que são inerentes à livre nomeação. Secretariado, os secretários diretos dos diretores, do prefeito, dos secretários, como o é dos vereadores, também não tem como ser cargos concursados. Porque, queiram ou não, há um envolvimento muito grande entre a agenda pessoal e a agenda funcional do serviço em que ele está executando naquele momento. Então, esses assessores diretos, os secretários, os diretores das empresas públicas, é inerente que sejam cargos de livre nomeação. Mas o grande problema são os cargos indicados por terceiros, que não ligados diretamente ao serviço público ou ao executivo. Cargos em que pessoas, por ter ascendência sobre o prefeito, acabam indicando para que exerça qualquer tipo de função. Esse é o grande problema. O prefeito, infelizmente, disse que magoaria vereadores de uma forma genérica, colocando todos os vereadores na mesma panela. Infelizmente, o vereador sobe aqui na tribuna, abordando o mesmo assunto, e cita o nome de todos os vereadores, inclusive o dele. E para a opinião pública, coloca também todos na mesma panela. O que não é possível acontecer. Muitos vereadores aqui, como eu, não têm nenhuma indicação no serviço público. Porque se eu os tivesse, já estaria autorizado a mandar embora, a demitir. Eu não tenho nenhum, outros vereadores também não têm. Agora, tem muita gente que tem. Por exemplo, prefeito, o secretário do seu partido é o rei das indicações. Ele tem indicações na Coab, tem indicações muitas na Endurbe, na SEAR, na própria secretaria. Que tal começar a fazer a lição de casa, dentro de casa, não é? Não é o seu partido que administra a cidade não está com dificuldade financeira, então começa a demitir os de livre indicação do seu partido, para começar a moralizar a nossa cidade e para ajudar a resolver o problema financeiro que a nossa cidade enfrenta. Tira o de livre nomeação, coloca um concursado no lugar. Nós temos concursados trabalhando na mesma área, no mesmo local, que pode assumir essa função também. Até porque, via de regra, os de livre nomeação fazem bem menos e ganham bem mais do que os concursados.
Então eu entendo que esse seria o caminho. E nós precisamos em todas as áreas, não é? No Executivo, na Coab, na Endurb, na própria Câmara Municipal, a gente percebe uma dança das cadeiras. Por mais que seja legal, nem sempre é moral. Então tudo isso a gente tem que analisar com muita calma. É claro que em várias situações o cargo é inerente de livre nomeação, tem que ser, mas nós precisaríamos limitar ao máximo esses cargos, impedir que pessoas de fora da administração coloquem diretores, que seja a escolha de quem foi eleito para escolher aquele que o povo votou para assumir a direção da nossa cidade. Esse sim tem que escolher, mas que fosse o mínimo necessário. Muitos diretores poderiam ser concursados, tirar as pessoas que vêm de fora. Desagrada muita gente. Por que o senhor não manda um projeto de lei aqui para a Câmara Municipal, limitando, indicando apenas aqueles que são inerentes à livre nomeação e excluindo definitivamente o resto? Manda para cá. Todos os projetos que vêm, o senhor sabe muito bem disso, a população que acompanha sabe, que tem livre nomeação, eu tento, não é? Alguns me apoiam, outros não. Agora, nós precisamos moralizar a administração pública. E esse é um momento bom, um momento de arroxo, de dificuldade. Eu acho que todos nós poderíamos nos abraçar em torno de ajudar a cidade de Bauru. Quem tem indicados, abre mão deles, não é? Começando pelos que estão mais próximos aí do prefeito, não é? Abre mão, dá exemplo, não é? Está na administração, participa, tem cargo, dá exemplo, tira os seus. E os outros na sequência, não é? Nós temos lá diretores aí, né? Diretor de autarquia que não já passou, já venceu, não dá mais. Todo vereador fala toda segunda-feira, não consegue fazer nada, para não falar um palavrão aqui, e continua lá. Ora, por que continua lá? Já demonstrou que não é o seu perfil, que não consegue fazer o que tem que fazer lá, colocou todo mundo contra ele, principalmente os funcionários. Como é que uma empresa vai funcionar se todos os funcionários estão contra o presidente? Parece que andaram saindo no tapa lá, inclusive. E o cara continua lá. Mas que apego, que força que tem essa pessoa que colocou o cara lá, que o cara não sai nem a pau. Se você colocou ele lá, ajuda o prefeito, ajuda a cidade, troca, coloca outro, seu. Se fosse eu, já tinha pedido para sair, inclusive, tanto apanhar, né? O cara tem couro grosso, apanha, vai tocando o barco. Gente, nós estamos falando de uma cidade de quase 400 mil habitantes, entregue a essas vontades particulares, aos interesses particulares, ao meu amigo tem que ficar nesse cargo, e a cidade está pagando o pato, não é? Situações que eram fortes no passado, hoje, não conseguem pagar as contas. Por quê? Por que era forte no passado e agora não é mais? Administração, é lógico que é administração. Então eu acho que cada um de nós, prefeitos, secretários, vereadores, empresários, não é? Poderiam ver que está na hora de colocar gente melhor lá, gente com mais competência, mais categorizada, e pode ser seu amigo também, mas que coloque alguém melhor na administração, que possa ajudar essa cidade, que possa ajudar o prefeito. Todos nós amamos Bauru. Agora, você gosta mais do seu indicado ou de Bauru? Parece que é mais do seu indicado. É hora de nós voltarmos o nosso interesse, as nossas forças, para ajudar a cidade, colocando pessoas competentes, eliminando aqueles que podem ser trocados por concursados. Cada vez que você troca, você diminui o salário, porque o concursado já recebe o salário dele, não é? Então, tem possibilidade de fazer muita coisa, sim. Agora, o que nós não podemos fazer é querer tapar o sol com o preço da abobrinha. Tem coisa muito mais importante do que isso acontecendo por aí. E nego está querendo desviar o foco da atenção do que está acontecendo na nossa cidade. A nossa cidade precisa de seriedade, de trabalho, de discernimento, em prol de impulsioná-la e que ela possa vencer essa crise que se estabeleceu e possa continuar sendo uma cidade sem limites, como sempre foi. Muito obrigado, senhor presidente.